é uma decisão muito importante nesta fase das vossas vidas. E é precisamente por isso que este encontro foi pensado para vos proporcionar informação, orientação e contacto direto com a realidade do ensino superior e das profissões ligadas a esta área. De volta, vocês vão ver que a Universidade Católica já passaram muitos estudantes que hoje ocupam lugares relevantes na nossa sociedade. Temos ministros, temos PCAs, temos bastoneiros, temos diretores de ministérios, secretários de Estado. Portanto, vocês estão aqui exatamente para sonhar que também conseguem e vão pulsar essa jornada para alcançarem também esses patamares. Por que a Universidade Católica? A Universidade Católica, desde a sua gênese, tem uma preocupação muito grande com a formação do indivíduo de forma holística. Há uns anos, nós com as vossas idades, nós dizíamos assim, mas por que disciplina de ética, por que direito canônico? Mas essas disciplinas que a gente não precisa para fazer o quê? E alguns de nós pensavam assim, bem, vou estudar ética, tirar 17 para contrabalançar com direito econômico e assim a minha média fica alta. Nem era muito sobre o que aprender na disciplina, mas era para ajudar a ter uma nota alta, já que às vezes em disciplinas mais complexas a pessoa não conseguia, e assim a minha média geral fica boa. Estávamos todos atrás aí do 14, 15, e depois a universidade passou a atribuir bolsas, precisávamos de atingir aquelas médias. Mas hoje que estamos no mercado de trabalho, nós conseguimos perceber, hoje que somos pais, conseguimos perceber que há uma série de habilidades socioemocionais que nós desenvolvemos e adquirimos na Universidade Católica que possivelmente não teríamos conseguido noutras universidades. O pensamento crítico na Universidade Católica sempre foi muito defendido pelos nossos professores. Nós nunca nos sentimos oprimidos de pensar e de manifestar os nossos pensamentos. A flexibilidade cognitiva, que era justamente o pensar fora da caixa. Se em algumas realidades a gente tem que escrever exatamente aquilo que o professor quer, tem que pensar como o professor, a Universidade Católica sempre defendeu esse pensamento fora da caixa. A empatia, o sentido ético. Porque vocês, quando se tornarem profissionais, vocês vão ser assediados, vocês vão ser tentados todos os santos dias. E pensar assim, eu devo fazer isto. Por que que eu estou a fazer isto? Por que que eu vou defender esta pessoa? Tenho algum interesse em defender um assassino? Por que que eu estou a fazer isto? Então, o sentido que nós colocamos no nosso agir é o que nos distingue dos restantes profissionais. E aqui na Universidade Católica vocês vão encontrar isso. Vocês vão ter formação de caráter, o desenvolver do ser humano como pessoa. E quando vocês conseguirem fazer esse investimento em desenvolver o vosso eu interior, tudo o resto fica mais simples, para além do sorriso no lábio, como disse o Dr. Justino. Se entrarem para a Faculdade de Direito, serão bem-vindos. Nós estaremos aqui para vos receber e dar uma formação em alto nível, com alta qualidade e com a marca da Universidade Católica. Mas além da Faculdade de Direito, da Faculdade de Economia e Gestão e da Faculdade de Ciências Humanas, a Universidade tem também outras faculdades. Nós temos a Faculdade de Informática, Engenharia Informática, onde vocês têm os cursos de Telecomunicações e o próprio curso de Engenharia de Informática. Não é? Para quem está aqui e quer fazer Faculdade de Engenharia, já sabe, pode vir para a Universidade Católica e terá esses dois cursos, Telecomunicações ou então Engenharia Informática. E depois temos também o Instituto de Recursos Minerais, Ambiente e Tecnologia. É nesse instituto onde nós temos o curso de Engenharia de Petróleos e também Geologia. Ou seja, para quem quer ir para o ramo petrolífero, fora as outras áreas todas as áreas, na verdade, o que é que acontece? Todas as instituições precisam de todos os profissionais.
mesmo aquele que vem da Faculdade de Ciências Humanas para a área de recursos humanos, sobretudo para a psicologia do trabalho e das organizações, mesmo também para a psicologia clínica e não só, o jurista, não é, que também todas as instituições têm uma área jurídica, não é, por conta dos processos e não só, e depois, claro, a Faculdade de Economia, que também tem o seu lado. Portanto, vocês, dentro da Universidade Católica de Angola, terão todas as opções possíveis para poderem se posicionarem no mercado. E daí nasceu este filho que vocês hoje estão aqui a pretender integrar. Por isso mesmo, quando o decano Alano Cicato foi meu aluno aqui, muito bom aluno, e depois fez os seus estudos pós-graduados, regressou e hoje é o decano da faculdade. Esta faculdade já teve 4 decanos. Eu, o Dr. João Vanduna, o engenheiro Caetano João e o Dr. Alano Cicato. Portanto, já é uma escola com uma certa rotação. Eu cá estou todos os dias à tarde. Este é o meu filho, que eu visito todos os dias à tarde. Tenho o meu gabinete, onde me instalo, onde trabalho, onde escrevo. Sobretudo, utilizo o gabinete para escrever, porque eu gosto muito de escrever. E de manhã vou para a Assembleia, onde tenho também atividade no quadro da Assembleia Nacional. Mas eu quero falar, sobretudo, agora, dado que a minha ligação mais estreita é com a Faculdade de Economia e Gestão, com os candidatos, potenciais candidatos à Faculdade de Economia e Gestão. A nossa faculdade é uma faculdade muito respeitada, tal como as outras. Mas nós deparámos-nos de início com um problema muito grande. A economia era muito fraca, o país, a economia era sobretudo do Estado, a economia privada praticamente estava reduzida ao mínimo e os alunos que se formaram em Economia e Gestão tiveram muita dificuldade em encontrar solução de emprego. Naquela altura, as primeiras ofertas de emprego foi ao nível da banca, surgiram os bancos. Quando uma economia se pretende desenvolver, se não tiver como substrato o crédito à banca, ela não se desenvolve. Daí, os primeiros empregos que os alunos de Economia e Gestão encontraram foi precisamente no setor da banca. A atividade económica privada, para além da banca, estava praticamente adormecida. Hoje, vocês, candidatos aos cursos formados aqui por nós, terão mais outras oportunidades. Já há mais de economia privada. Eu sempre disse aos meus alunos que gostaria que eles fossem para o setor privado. Não que eu não gosto do setor público. Eu achava que eles deviam ir para o setor privado. Porque o setor privado tem desafios muito grandes. E por isso mesmo o conselho que eu dava aos estudantes que se iam formando aqui conosco era que fossem para o setor privado, para poderem rodar. E sobretudo para não ficarem numa única empresa, irem rodando ao longo do tempo, de maneira a ganharem diversas expertises e transformarem-se em quadros de facto com qualidade. E eu hoje sinto um grande orgulho de ter este encontro. Vocês vão falar com pessoas que vão certamente orientar sobre o modo de se inserirem na Universidade Católica de Angola, mas eu sinto que, de facto, era bom falar um pouco da história da faculdade. Nós, no início, vocês sabem que, vão saber, que nós temos uma base no curso que é geral. Os primeiros 2 anos são mais ou menos gerais. E depois, então, começa a especialização, a derivação para economia, gestão financeira, gestão da produção e marketing. E antes disso tudo, temos também o curso de contabilidade e administração, que é um curso geralmente à parte dos outros. E qualquer um deles oferece muitas possibilidades para o vosso desempenho como quadros. Esta faculdade tem dado um grande contributo ao nosso país. Nós temos quadros de enorme qualidade hoje, espalhados pelo país e também no estrangeiro.
Hoje temos ex-alunos nossos que dão aulas em outras universidades lá fora. Portanto, vejam o que é que nós conseguimos fazer em cerca de 28 anos. Hoje temos professores formados na nossa universidade, pós-graduados no exterior e hoje estão como professores em universidades também lá fora. Por isso eu apelo àqueles que quiserem fazer um curso de Economia e Gestão com qualidade, que acreditem nas minhas palavras, vamos vencer. Façam tudo por tudo para entrarem nesta universidade, porque depois sairão daqui com um sorriso nos lábios. E como diz o locutor, com um sorriso nos lábios custa menos. Vai custar muito menos a vossa inserção na vida económica do nosso país. Muito obrigado. E, portanto, nós temos economia, gestão financeira, gestão da produção e marketing e contabilidade e administração. Mas, como nós dissemos, a ideia não é vos dizer quais são os cursos com maior procura, quais são os cursos com salários médios no mercado mais altos, é convosco, e é isso que, portanto, os preletores que temos hoje vão fazer convosco, é ajudar-vos a refletir num processo de autodescobrimento para que juntos consigamos fazer uma opção que a longo prazo nos ajude a contribuir para o país, nos ajude a impactar a vida dos outros e nos ajude a fazer do país um lugar melhor para se viver. Sejam bem-vindos, então, à Universidade Católica de Angola, e isso é que a Faculdade de Economia tem por agora para partilhar convosco. Muito obrigado. Economista. Quer estudar economia? Disse que queria fazer economia, não é isso? Para trabalhar onde? Acho que também a outra jovem ali disse que queria ser economista. Para ser economista onde? Em Angola ou em outro sítio? Diga. Então, se for para ser economista em Angola, eu acho que o melhor sítio para estudar economia é em Angola. E aqui? Mas devem se perguntar por quê? Quais são os grandes pensadores econômicos que conhecem? Vamos lá. Não percebo. Grandes pensadores econômicos. Adam Smith, quem? Não percebo. Carlos Rosado, mas... Força! Quando vocês falam de economia, o que é que vos vem à cabeça? Adam Smith, mas quem? Keynes, David Ricardo, Solow, Friedman, Ben Bernanke. Ok. E estes todos escreveram teorias muito interessantes. Mas agora eu vos pergunto, o que é ciência? Eu acredito que dentre todas as definições válidas, uma das mais simples é nós olharmos a ciência como sendo o registro sistemático da observação repetida. Como assim? A ciência vem depois da observação repetida dos fenômenos. Não é a observação dos fenômenos que vem depois da ciência. Porque ciência é você registrar de forma sistematizada o conhecimento que você adquiriu observando um fenômeno de forma repetida. Então, por isso é que quando nós víamos as pessoas mais velhas olhavam para o céu e diziam, vai chover, e depois chovia. 2, 3 vezes eu começava a pensar, esse mais velho é feiticeiro. Não. Aquilo é conhecimento acumulado, porque ele observou de forma repetida aquele fenômeno, que ele conseguiu acumular conhecimento que lhe permite compreender que quando as nuvens vêm de uma determinada direção, é porque vai chover muito ou não. Então, Adam Smith, Friedman, Solow, David Ricardo, todos esses, se tivessem nascido e crescido em Angola, eu tenho certeza que teriam escrito outras teorias. Outras. Por quê? Porque eles teriam observado outros fenômenos, ou ainda que tivessem observado os mesmos fenômenos, teriam observado-lhes noutra perspectiva. Então, por que é que nós trazemos essa questão à tona? Para reforçar que é importante que nós consigamos olhar, dominar os conceitos internacionais da ciência, porque aquilo é que são os pressupostos da própria ciência e que nos permitem conseguir conversar
em pé de igualdade e nos compreendermos com qualquer outra pessoa que estudou a mesma ciência em outras geografias. Mas mais do que isso, nós temos de ser capazes de conseguir dar o salto que nos permite depois olhar para estas variáveis e procurar compreendê-las dentro da realidade objetiva da nossa própria sociedade. Porque a economia, tendo no centro a pessoa humana, as pessoas têm anseios, objetivos, metas, prioridades e expectativas diferentes. Se as expectativas são diferentes, as pessoas também definem prioridades diferentes, tudo em função da realidade objetiva do sítio que vivem. Então, se você quer compreender a economia e conseguir pôr as variáveis a funcionarem efetivamente ao serviço da nossa sociedade e da nossa realidade objetiva, eu acho que é melhor vir só estudar em Angola. Vai estudar noutro sítio, por outro estágio, se calhar mestrado ou doutoramento. Mas licenciatura vem mesmo fazer em Angola e vem mesmo só aqui na Católica. Então, nesse debate de porquê vir para a UCAN, a doutora Júlia falou muito bem, a UCAN tem como base a ética. A ética aqui na UCAN é um dos pilares de ensino, que sinceramente, durante a minha formação, para mim, não fazia sentido nenhum. E depois, quando eu fui para o mercado de trabalho, comecei a me deparar com situações do dia a dia que exigiam ética, posicionamento assertivo da minha parte, e eu sabia de onde é que isso vinha, começou tudo a encaixar, porque a nossa grelha acadêmica é muito abrangente. Uma outra coisa é que a UCAN, de facto, domina o mercado de trabalho. E que bom! Eu já trabalhei em realidades onde todos os colegas do meu departamento eram da UCAN. E venho vos dizer que vocês mesmo é que serão colegas uns dos outros. Então é muito importante que a vossa relação na universidade seja saudável, seja de impulsionamento, seja de ajuda um com o outro e empatia, porque há colegas que não gostam de passar matéria, não gostam de ajudar os outros, não estou falando na prova, estou falando na aula. Não gostam de estudar com os outros. E aqui na UCAN, quando eu entrei, eu tinha dificuldade em algumas cadeiras, nós tínhamos os famosos garimpos, que são os colegas que se juntavam de graça e ficavam aqui a nos explicar matéria por matéria. Nós estudávamos de tarde, vínhamos de manhã e ficávamos aqui a estudar matéria por matéria, exercício por exercício, a estudar as provas passadas, e isso nos ajudou bastante. É importante que vocês não sejam maus uns com os outros, porque vocês vão ser mesmo colegas no mercado de trabalho. Aqueles que vão para o mercado financeiro, que é um mercado que está em crescimento aqui, hoje com a CMC e com muitas empresas que são distribuidoras de valores mobiliários, vocês vão precisar de ligar um para o outro. Vocês vão precisar de falar um com o outro. Como dizem na gíria, os jovens dizem, vocês vão ter de se engolir. Então é muito mais fácil se vocês forem de mãos dadas e se vocês forem amigos. Uma outra coisa que eu acho muito importante no percurso acadêmico e na nossa vida enquanto estudantes aqui na UCAN, e isso tem muito a ver com a ambição, eu já vou chegar lá, é que nós temos a nossa feira de emprego, de empregabilidade. A UCAN tem um compromisso muito sério com a adaptação e a colocação dos seus quadros no mercado de trabalho. Nós estamos num país onde a realidade do mercado de trabalho não é das melhores. Nós temos a oportunidade, vocês têm a oportunidade de estudar, mas existem muitos outros jovens que não tiveram a oportunidade de fazer o ensino médio. Existem muitos jovens que até vão conseguir fazer o ensino médio, mas não vão conseguir pagar uma universidade. Então, agarrem essa oportunidade. A nossa feira de empregabilidade, acredito que começa a partir do 3º ano. As empresas passam a vos conhecer e é muito importante que quando vocês chegarem nesse nível, vocês já estejam expostos ao ambiente de trabalho a partir das plataformas que têm disponíveis. Vamos usar o ChatGPT da melhor forma possível e vamos começar a criar os nossos perfis no LinkedIn, por exemplo. E vocês podem pensar, eu sou apenas um estudante, eu não tenho nada para colocar no LinkedIn, todo mundo lá trabalha. O LinkedIn é uma plataforma onde vocês conseguem ter contato com PCAs, conseguem ter contato com diretores, administradores. A internet veio para nos facilitar nesse sentido.
Então, vocês podem perguntar no chat GPT perguntas inteligentes de como vocês, enquanto estudantes, podem se posicionar naquela plataforma, o que é que vocês querem mostrar e fazer parte também de todas as atividades que a UCAN proporciona. Nós somos a única universidade que tem o desfile acadêmico e que, aos olhos de alguns, pode parecer ok, vamos a Mutamba dançar, mas aquilo é cultura, aquilo nos dá espírito de participação, aquilo nos aproxima dos colegas das outras faculdades, também nos faz gostar menos de alguns colegas de outras faculdades, mas isso tudo faz parte daquilo que é a nossa vida, o nosso processo acadêmico aqui na UCAN. E para terminar, como o tema é sobre o limite é a tua ambição, eu fiquei a me questionar, mas ambição para quê? A ambição para conseguir atingir os nossos objetivos. É importante que vocês saibam aonde é que vocês querem chegar para conseguirem definir objetivos que vocês consigam alcançar. Eu sempre soube que queria trabalhar num bom lugar. Eu sempre soube que queria ter relevância e eu ainda não cheguei aonde eu quero chegar. Mas eu estou num bom caminho. E vocês também podem estar. Ambição porque não há ventos favoráveis para quem não tem destino. Se vocês estiverem todos perdidos num barco no meio do mar e não tiverem uma bússola e não tiverem alguma ferramenta que vos permita saber para onde é que vocês vão estar à mercê de qualquer vento e qualquer onda. Vocês não vão chegar na costa, vocês não vão chegar na beira, porque vocês estão a se movimentar em favor do mar. E o mar não toma decisões por ninguém. Vocês estão a tomar as vossas decisões, as decisões das vossas vidas, e é uma decisão muito importante. Então saibam para onde vocês querem chegar. O que eu quero que fique convosco é exatamente essa frase. Eu quero que vocês lembrem disso sempre que vocês tiverem que tomar alguma decisão, sempre que vocês não souberem o que querem fazer. Não há ventos favoráveis para quem não tem destino. Então, sempre que não souberem o que querem fazer, escrevam, usem ferramentas, usem inteligência artificial, usem o que tiverem ao vosso alcance para que vocês consigam perceber aonde é que eu quero chegar e quais passos são necessários para que eu atinja o meu objetivo. Obrigada.